Olha só, o Centro de Operações de Segurança do Governo do Paraná atualizou os dados sobre o atendimento nas rodovias e áreas atingidas pelas chuvas. Vamos acompanhar. Os deslizamentos que afetaram as rodovias que ligam o litoral à capital do Paraná e Santa Catarina continuam sendo monitoradas pelas equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A região que sofreu com as quedas de barreira foram as regiões do quilômetro 669, na BR-376. E estima-se que naquele local há entre 30 e 50 pessoas desaparecidas, que tenham sido soterradas após os deslizamentos. De acordo com o Coronel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, alguns veículos já foram retirados dos locais onde houveram o deslizamento. Com respeito às atividades que estão sendo desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros. Então hoje conseguimos avançar na retirada de 3 veículos e de uma carreta. Essa carreta, ela foi retirada o segundo óbito da que nós tínhamos identificado então. Então essa pessoa foi retirada e já está devidamente com o pessoal do ML na região sul. Segundo a previsão do tempo, nesta quarta-feira as chuvas dificultaram os trabalhos das equipes no local do incidente. Nós vamos ter uma grande dificuldade porque está previsto um aumento das chuvas. A área já é de risco, né, e tende com essas chuvas a piorar. Então continuamos lá com as atividades do bombeiro, com o mesmo número do efetivo de 54, né, o GOST está fazendo todo o atendimento na questão operacional à noite. Durante a coletiva de imprensa, a Defesa Civil atualizou os dados de atendimentos realizados durante os últimos dias, referente às famílias que ficaram desabrigadas e desalojadas nas regiões onde as chuvas tiveram maior valor significativo. Por parte da Defesa Civil, né, atualizando alguns números, alguns atendimentos, está sendo feito aí o atendimento nos municípios de Morretes, Guaraqueçaba, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Piraquara e Curitiba, né, relativo aí a esse excesso de chuva e alagamentos. Até agora, pelo período da manhã, né, esses dados a gente tem que atualizar aí com bastante frequência, tem dificuldades, né, devido aos acessos. Nós temos aí cerca de 1.700 famílias que foram atingidas, que estão ou desabrigadas ou deslocadas das suas residências nesses municípios. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal reforçou que as medidas de segurança ainda estão sendo adotadas na BR-376 e também na BR-277. De acordo com ele, ainda há riscos de deslizamento, por isso as rodovias ainda estão bloqueadas para acesso dos motoristas. Nós temos uma situação, como falou o Coronel Fernando, de muita chuva, muita instabilidade. A questão já foi falada com relação à BR-376. Há muito cuidado com referência também à BR-277. Nesse momento nós temos a PRF, Defesa Civil, DENIT e DR já acompanhando em campo a condição, principalmente na região ali do KM39 até o KM41,5, onde houve algumas quedas de barreira, para justamente analisar a situação e tomar as medidas necessárias, analisando a questão da circulação, sobretudo da questão da segurança. Sobre a identificação de vítimas do desastre na BR-376, a Polícia Científica tem adotado um protocolo internacional, onde uma comissão foi formada para agilizar a identificação e filtrar as informações sobre as vítimas que tenham desaparecido durante o deslizamento. Grande diferencial desse protocolo de DVI, então existe uma comissão, a maior parte de membros da Polícia Científica, que é acionada numa situação de desastre como essa. E nós trabalhamos de maneira ininterrupta e se divide esse trabalho basicamente em duas fases. A primeira fase, que é chamada de antemortem, que é aquela em que nós recebemos as famílias para que nos deem as informações, maneiras de identificar essas vítimas mais facilmente. Bem, falamos inúmeras vezes aqui no Bom Dia Litoral da importância desse trabalho que tem sido feito para poder resgatar vítimas
desse deslizamento, pessoas que estão desaparecidas, inclusive há expectativa que algumas pessoas ainda sejam encontradas com vida, apesar de alguns indícios apontarem para a inexistência de pessoas vivas ali no local. Inclusive, durante essa reportagem, você pôde ver, né, um drone que é utilizado. Do lado direito aparece a imagem do drone normal e do lado esquerdo aparece a imagem do drone com a utilização de sensores térmicos para saber se tem pessoas vivas embaixo da terra e não aponta nenhum indício de pessoas vivas, né? Então, assim, tem tudo para ser a maior tragédia da história do litoral paranaense. As estimativas apontam aí para até 50 pessoas desaparecidas. A gente torce para que o pior cenário não se confirme e a gente torce para que, se alguma vítima ainda estiver desaparecida, que ela não esteja ali no local, esteja em outro local e tenha saído com vida dessa situação. Mas, de fato, foi uma tragédia muito grande aqui para o litoral paranaense e, infelizmente, vai deixar cicatrizes para sempre nessa região do estado do Paraná. A gente espera que também, como sociedade, como um local, como a região, possamos evoluir com essa tragédia, né? Que possamos implementar e principalmente cobrar medidas públicas para que acidentes como esse não aconteçam de novo nessa região do Paraná. Aliás, em nenhuma região do país, né? Principalmente aqui. E aí vale reforçar então que é preciso ter muito cuidado quando você trafega pelas rodovias do litoral paranaense durante esse momento. Primeiro de tudo, vou reforçar para você, telespectador, a 376 segue bloqueada. Então não adianta tentar acessar a 376 porque você não vai conseguir trafegar por essa rodovia. Só vai atrapalhar todo o trabalho que é realizado no local. Então, 376 totalmente bloqueada. BR-277, você consegue ir para Curitiba e voltar de Curitiba, mas entre os quilômetros 40 a 43, somente em pista simples. Então, você vai encontrar congestionamento tanto na subida quanto na descida. Mas você vai conseguir chegar a Curitiba e retornar de Curitiba. O litoral não está mais isolado do restante do Paraná. E a Estrada da Graciosa também bloqueada. Então, o único acesso para a capital paranaense é pela 277, pista simples, entre os quilômetros 40 e 43.